as maiores e mais inspiradoras citações de Immanuel Kant. A amizade é semelhante a um bom café, uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. A sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir. A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. É por isso que se mandam as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as suas ideias. Age de modo que consideres a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, e sempre como objetivo, nunca como simples meio. Quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. Do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. A paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Belo é tudo quanto agrada desinteressadamente. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. O homem é o único animal que precisa de trabalhar. A inumanidade que se causa a um outro destrói a humanidade em mim. A educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. Há uma lógica curiosa e convincente, mesmo no mais perverso pensamento humano. No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. O sonho é uma arte poética involuntária. Pensamentos sem conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Duas coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Lembre-se de esquecer. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então, morrer também vale a pena. A geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaços. O princípio da finalidade não é constitutivo, mas regulador.
Age de tal forma que a máxima do teu querer possa valer em todo o tempo também como princípio de uma legislação geral. O mesmo acontece ao mérito e à inocência, perdice, desde que deles nos sustentemos. O desejo é a autodeterminação do poder de uma pessoa pela imaginação de um fato futuro, que seria o efeito desse poder. O que é o iluminismo? O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Sapere aude. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Só a crítica pode cortar pela raiz o materialismo, o fatalismo, o ateísmo, a incredulidade dos espíritos fortes, o fanatismo e a superstição, que se podem tornar nocivos a todos e, por último, também o idealismo e o ceticismo, que são sobretudo perigosos para as escolas e dificilmente se propagam no público. Os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade, quando de nenhum modo se procura intencionalmente nelas conservar. Tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não o fazer. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. O sábio pode mudar de opinião, o idiota nunca. Se o homem faz de si mesmo um verme, ele não deve se queixar quando é pisado. É precisamente ao conhecer seus limites que a filosofia existe. Nas trevas, a imaginação trabalha mais ativamente do que em plena luz. Se uma coisa é boa por si só, ela não depende de qualquer resultado. Mesmo a mulher mais sincera esconde algum segredo no fundo do seu coração. A nossa época é a época da crítica, a qual tudo tem que submeter-se. A religião, pela sua santidade, e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela. Mas então suscitam contra elas justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito, que a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público exame.